Shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jartov. Nesse vídeo falaremos, você já está vendo aqui o título Linda Jerusalém. Falaremos sobre a questão financeira, o custo de vida. Se você está pretendendo ir para Israel, principalmente morar lá, tenha em mente o custo de vida. Eu vou colocar para vocês só uma parte, só uma ideia para vocês terem uma noção. Lá a moeda, antes de falar dessas questões, a moeda lá chama-se shekel. Eu vou escrever aqui da melhor maneira, shekel, tá? Tem esse L aqui no final que é pronunciado, tá? Não é shekel, é shekel, tá certo? E esse shekel, um shekel, tá? Um shekel vale, um shekel lá para o real vale R$ 1,29. Um shekel vale R$ 1,29. Tá certo? Agora, para quem está nos Estados Unidos, States United of America, $1, se você tem $1 na mão, o dólar, deixa eu ver uma coisa, a abreviação de shekel é NIS, N-I-S. Quando você vê isso aqui, se refere ao shekel israelense, Agora, para quem tem $1, você está querendo ir lá levar dólar. Dólar é o cifrão. $1 vale, sabe quantos? Diz 3 shekels e 72 centavos. Claro que eu estou fazendo a cotação atual. Isso vai variar dia após dia, semana após semana, ok. Mas essa é a base que você tem que ter. Para nós, brasileiros, tenha isso como base. Você está com R$ 1, e o real lá, ou um shekel lá, você quer comprar um shekel, você tem que ter em mente que esse shekel vale R$ 1,29. Isso é muito? Isso é pouco? Bom, eu vou mostrar para vocês o que vale isso. Isso é muito ou é pouco? Depende do seu planejamento. Depende, por exemplo, se você é solteiro ou casado, solteira ou casada. Depende do seu gasto aqui em relação a isso. Depende se você tem filhos ou não. Se você está querendo morar lá, você tem que olhar tudo isso, tem que calcular tudo isso. Depende da cidade que você vai morar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na prática. Depende da cidade que você vai morar, tá? Eu vou mostrar aqui 3 cidades principais e para você ter uma média, uma base do que vai encontrar lá. Depende também se você come muito, se você come pouco, se você come em casa, se você tem costume de comer fora. Depende se você cozinha para você, depende se você vai pagar alguém para cozinhar. Então depende de vários fatores. Conselho que eu te dou, conselho que eu vou te dar aqui. Eu tenho alunos que foram para lá achando que é uma coisa e é outra. E voltaram, alguns voltaram frustrados e outros voltaram animados. Depende da sua situação. Bom, se você for morar na linda Jerusalém, eu vou dizer para você agora quanto vai te custar, por exemplo, um aluguel. Está preparado? Então vamos lá. Já que você respondeu que está preparado, vamos fazer o cálculo.
Quanto custa o aluguel em Jerusalém? Em média, custa 5.200 shekel. 5.200 shekel. Isto em real. Tá sentado? Se não, sente para não cair. Isso em real vale 6.700 reais. É isso que vale. Mas calma, tenha calma, tá? Tenha calma. Para quem vai pagar em dólar, para quem vai pagar em dólar, segundo a cotação atual, sempre lembre disso, 1.398 dólares. É isso que você vai gastar lá por mês. Tá certo? É o equivalente a isso. Tá, daqui a pouco eu vou te dizer te dar uma dica bacana, pra você não ficar tão assustado assim, mas é o equivalente a isso, tá certo? Pra você não ir para lá, como se fala por aqui, de peito aberto, tá? Sem saber de nada. Esse valor depende também, não é uma taxa em todos os lugares, depende da antiguidade do prédio, antiguidade do edifício, depende também do bairro em Jerusalém onde você vai morar, depende do bairro de Jerusalém. Esse prédio, esse edifício, essa casa está em que bairro de Jerusalém? Depende do tamanho do apartamento, depende de vários fatores. Isso aqui é para você ter uma média apenas, tá bom? Então você fique aí ciente do que acontece em Jerusalém. Agora vamos ver uma outra cidade. Isso aqui é Jerusalém porque normalmente as pessoas têm a visão de Jerusalém. Vamos ver uma outra cidade também igualmente relevante para analisarmos. Vamos analisar agora em relação ao aluguel a linda Tel Aviv. A linda Tel Aviv. Vamos lá? Vamos analisá-la. Pois bem. Em Tel Aviv, o valor médio do aluguel é 9.700 reais, ou 9.700 nis, 9.700 shekel. Isso representa, pasmem, isso representa um aluguel para quem vai, o equivalente em real a 12.500 reais. Esse é o aluguel que você vai enfrentar lá em Tel Aviv, certo? Em Tel Aviv é isso aí. Em dólar, para quem vai pagar em dólar, esse valor é o equivalente a 2.620 dólares. A média. Então você percebe que Tel Aviv é bem mais cara do que Jerusalém. Para quem não sabe, eu vou te dar um dado aqui sobre Tel Aviv. Tel Aviv é a terceira cidade mais cara do mundo, tá? É a terceira cidade mais cara do mundo. Só perde para Singapura e Nova York. Então, para quem está pensando em morar
em Israel, na cidade de Tel Aviv, é bom se preparar mais. Jerusalém, a cidade de Jerusalém, em relação ao aluguel, está acima da média de qualquer outra cidade em Israel, porém está abaixo da cidade de Tel Aviv, ok? Mas eu vou partir para a terceira cidade e vou explicar para vocês que não é tão desanimador assim. A questão toda está no planejamento. Vamos comparar agora o aluguel nessa cidade aqui, ó. A linda Haifa. A linda Haifa. Vamos lá. Haifa é a terceira maior cidade do país. Terceira maior cidade de Israel. O aluguel em Haifa custa, em média, 3.400 shekel. Isso em real, custa 4.380 reais. Você está vendo que caiu bastante aqui. Para quem vai pagar em dólar, vai pagar 920 dólares. Isso aí é o seu planejamento. Se você tem uma média do aluguel que você vai gastar por mês, repare, em 3 cidades, as 3 maiores, isso quer dizer que se você escolher uma das cidades que não seja uma dessas 3, você vai gastar, obviamente, menos. Obviamente, você vai gastar menos. Agora, Jartov, qual é o problema de morar em Israel? Nenhum. A questão toda está no planejamento. Vamos lá. Se você tem o aluguel de Haifa, vou colocar como base Haifa. Se você tem esse aluguel lá, o NIS, de 3.400 NIS, ou então você, na minha opinião, tá? Na minha opinião, um pequeno planejamento, você vai multiplicar esse valor por 4. Você não pode ir com o valor do aluguel todo mês somente pagar aluguel, não é? Isso é uma questão de lógica. Mas o brasileiro tem a mania de não planejar-se. Isso é que é terrível. Esse valor vezes 4 dá 13.600 NIS. Vezes 4, tá? 13.600 NIS equivalente. Então, você tem que dispor todo mês de, no mínimo, 4 vezes o valor de um aluguel em Haifa. É óbvio que se você encontrar, você vai encontrar, óbvio, uma outra cidade mais barata do que a linda Haifa, você com esse valor estará sobrando, entre aspas, dinheiro. Estará sobrando dinheiro. Claro que você já prestou atenção no início do vídeo que eu falei sobre se você come mais, se você come menos, se você é solteiro, todo esse planejamento. Ou seja, você tem que ter uma fonte monetária equivalente ao real de 17.520 reais. Você tem que fazer um cálculo baseado nesses valores aqui. 17.520 reais. É possível morar em Israel de aluguel? Sim, desde que você planeje. Agora deixa eu falar uma coisa. Você estando em Israel,
estando em Israel, tá? E pagando um aluguel lá de 3.400 shekels, você morando lá, dificilmente você vai lembrar que esse valor tem alguma equivalência com o real, porque você não vai viver o real. Você vai viver shekel. Então esse planejamento é para quem está aqui. Quem está lá entra em outra realidade. OK? Quem estiver lá vai entrar em outra realidade. Então, se você está planejando morar definitivamente em Israel, como é o meu planejamento, por exemplo, é bom que você se programe, tá certo? Não vá como a gente chama aqui, de peito aberto, com muita religiosidade na mente, porque você pode não se dar tão bem lá. Ó, o grande problema de morar em outro país é o planejamento que as pessoas não fazem. As pessoas não fazem, tá bom? Então, muito obrigado. Muito obrigado pela sua visualização. Se inscreve no canal, deixa o seu like, faça o seu comentário e nos veremos no próximo vídeo. Shalom.